E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Ape Games. Hoje aqui pra gente trocar uma ideia sobre o remake da trilogia de God of War. O que eu acho que é uma iniciativa muito certa de se fazer, tendo em vista que os jogos já têm uma certa idade. Mas eu queria levantar aqui um ponto para vocês de como isso será feito. Porque temos diversos fatores, né? Então, pra gente começar, vamos só retomar um certo ponto de que a trilogia, né, o remake dessa trilogia foi anunciado juntamente com um spin-off Sons of Sparta que foi bem recebido, mas parece não ser tão grande coisa assim. Ainda não pude jogar, tô sinceramente esperando dar uma baixada de preço no jogo pra pegar e experimentar ele. Mas nós tivemos aí o anúncio do Sons of Sparta e do remake da trilogia original de God of War no primeiro State of Play de 2026, um evento que eu diria bem completo, que poderia ser um pouco mais enxuto, não vou me aprofundar na análise dele, porque eu já tenho um vídeo comentando só sobre o que foi apresentado no evento. Então aqui vamos focar na questão do God of War da trilogia. Eu fiquei bastante feliz, eu lembro que na época que God of War foi lançado, eu não cheguei bem a jogar no seu lançamento, eu ia nas lan houses jogar, seja Xbox ou PlayStation 4, e desde o do meu primeiro console pós-Play 1, eu optei pela linha do Xbox por ter curtido muito Halo. Então ali sempre fui mais jogado do lado do Xbox, e assim que tive possibilidade alguns anos após, comprei um PlayStation 2, isso antes do 360 e PS3. E aí sim que eu fui jogar um pouco atrasado do seu lançamento o God of War 1 e 2, que eu acho que são excelentes jogos, hack and slashes memoráveis. A temática deles, acho que eu não tenho nem o que comentar, eles são bem completos dentro do gênero que eles se propõem. E anos depois, não cheguei a ter o PlayStation 3, quando eu tive o PlayStation 4, que eu fui jogar o God of War o God of War 3, que aí pra mim é um dos jogos mais legais, né? Porque não que a história perca força nos outros, mas o 3 ele consegue evoluir bem quando a gente fala em relação à narrativa, em relação ao personagem e visual. E a gente pode colocar tudo isso num balaio de que a gente estava falando de um hardware bem mais potente do que foi apresentado no PlayStation 2. Ok, então temos essa marca temporal que, assim como é para mim, acredito que para muitos jogadores vai trazer um quê de nostalgia jogar isso e poder rejogar nos consoles atuais, porque atualmente quando a gente fala de God of War, por mais que a gente tenha o God of War 2018 e o Ragnarok, a gente tem disponível para jogar no PlayStation 5 o God of War 2 e o God of War 3. Só que a gente não tem o God of War 1. Eu não vou falar aqui dos jogos referentes ao PSP, né? Porque esse realmente está preso só nos portáteis e a gente ainda não teve nenhum port deles. Era uma coisa que eu esperava bastante, que se fosse ter uma coletânea eles também viessem junto. Então não vou tocar nesse assunto aqui agora. Vamos nos focar somente na trilogia original, digamos assim. Porque o que vai ser mais impactante, eu acho que além da nostalgia, é como eles vão trazer esse jogo para o público. Eles vão querer adaptar de uma forma mais fiel ao original, ou esse remake vai passar de dar um tapa visual e vai trazer uma questão maior, mais trabalhada com motion capture, tipo a gente vê no God of War 2018 e Ragnarok. O que eu acho que seria um avanço muito legal. Mas quando a gente pensa na questão de tempo de desenvolvimento, os três God of Wars, eles são jogos que eu acho que são bastante completos em relação aos seus cenários, suas batalhas contra chefes e elementos, né, de cenários de forma geral. Então, quando a gente fala nesses jogos serem reestruturados, a Santa Mônica anunciou que eles começaram a trabalhar agora nisso. Vocês têm ideia de quanto tempo levaria para fazer 3 jogos desse tamanho? É uma coisa que eu me questiono, porque a gente pensa assim, aí vão vir os 3 em um ainda. Será que se fosse para refazer os jogos desse tamanho, com tal nível de remake, digamos assim, reimaginando a câmera do jogo, reimaginando todas os personagens,
para trazer para a atual geração, será que isso não seria um tempo muito grande, mais do que 2030, mais do que 2032 para a gente ver isso? Sabe, é uma coisa que eu coloco, eu sei que você vai poder falar assim, mas você vai poder reaproveitar elementos de um jogo para outro, já que todos se passam na Grécia Antiga. Sim, você vai poder reaproveitar, só que a chance de você perder o gap de você perder o timing entre um jogo e outro é muito grande. E você vender os três nesse formato, pensando em todo o conteúdo que os três jogos apresentam, eu acho que talvez isso poderia ser visto como uma forma de perder um pouco de dinheiro também do lado empresarial, né? Já que você vai ter um trabalho de jogo tão grande assim, mesmo que você reaproveite assets. Se eu fosse uma desenvolvedora de jogos, eu pegaria, por exemplo, o primeiro God of War, faria um trabalho fodido de captura de movimento, reestruturaria o Kratos ali, os inimigos, tudo, para aí então a gente partir para um jogo 2 totalmente reimaginado. E assim para um jogo 3 também totalmente reimaginado. E eu não tô nem colocando em relação à narrativa, eu só tô colocando em relação a estruturas de visual e de câmera do jogo. Um ponto que eu acho que pode poupar um pouco de trabalho nesse aspecto é que se vocês pegarem a DLC que tem disponível para o Ragnarok, que traz o God of War ali naquele formato roguelike, nós temos diversos cenários na Grécia e um Kratos que talvez pode ser remodelado e reaproveitado de alguma forma no quesito gameplay. No quesito cutscene a gente teria que ver como que o estúdio vai trabalhar nisso. Mas vamos falar que talvez eles já tenham alguma coisa modelada para esse cenário que eles estão fazendo agora. Mas falando do meu ponto de vista pessoal, o que eu acredito que eles vão fazer é que eles não vão trazer o God of War como que pensando nele no 2018 e Ragnarok, quando a gente fala em gameplay e visual. Por condensar os três jogos, eu acho que eles vão pro lado mais custo-benefício, pegar o que eles têm e fazer um tratamento em cima desse material, já reaproveitando e fazendo uma preparação para quem sabe um próximo jogo do God of War que pode muito bem se passar entre o final do 3 e o início do God of War 2018, bem como eu não descartaria que eles possam futuramente, na sequência, também trazer o port do Ghost of Sparta e do outro jogo ali que saiu pro PSP. Sabe, para você ter em uma mesma geração de consoles todos os jogos da franquia, tal qual eles foram lançados. Eu acho que hoje o God of War, mesmo pensando na forma com que ele foi implementado, do 1 ao 3, eu acho que são jogos que ainda funcionam muito bem. São jogos muito diferentes, logicamente, em relação a visual, como eu já falei N vezes aqui no vídeo, em relação à sua câmera e etc. Mas eu acho que funcionaria muito bem e você consegue trazer o espírito da franquia para aquela época. E caso a PlayStation queira trabalhar o jogo mais num formato 2018/Ragnarok, eu acho que seria muito mais viável você trabalhar com calma e lançá-los individualmente, fazendo basicamente, vamos ter um remake aqui, mas talvez a gente possa trazer um remake meio remaster. Inclusive poderia muito bem, né, ser um remaster e lançar mais rápido. Mas de forma geral eu não acredito que o God of War vai ter uma reformulação tão grande assim quanto a gente está pensando. Então eu acho bom a gente começar a alinhar as nossas expectativas em relação a isso. E vamos ver conforme o jogo for lançando. Logicamente eu vou continuar cobrindo o tópico aqui no canal. E se eles trouxerem, eu não vou ficar com receio de falar, putz, estava errado, eles estão fazendo um trabalho diferente, um bom trabalho também, etc. Mas no momento eu não acredito que dependendo do tempo de desenvolvimento, você vai investir tanto tempo e dinheiro para trazer um jogo do início da franquia para o formato de 2018 e Ragnarok. E eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham que será feito com essa nova trilogia remake de God of War. Essa troca de ideia é sempre bastante interessante e deixa aí nos comentários, lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas também são sempre muito bem-vindas. E já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.